Bem-vindos à disciplina de Física Zero. Meu nome é professor Olavo e esta é a última aula sobre teoria dos conjuntos. Nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam saber mais ou menos como se comportar quando se depararem com os exercícios da lição. Vamos começar com um exercício bastante simples, que é simplesmente a formação da interseção entre os três conjuntos A, B e C que estão dados aqui. Nós podemos fazer isso achando primeiro a interseção do conjunto B com o conjunto C, que é simplesmente buscar pelos elementos que são comuns, A, B e C. Esses elementos, se nós olharmos os conjuntos, o 5 e o 9. E o 6 também. Então, 5, 6 e 9 é o conjunto que é formado pela interseção de B com C. Nós então podemos formar a interseção de A com B e C, encontrando os elementos que são comuns a B interseção C e A. É fácil ver que o 5 é o único elemento que está nessa interseção. Então a letra correta é a letra B. O próximo exercício já é um pouquinho mais complicado, mas não muito. Veja que o A está sendo dado não por enumeração, mas por uma propriedade. E de fato o A é o conjunto de todos os números ímpares. O B também por uma propriedade, que são os divisores de 18. E o C por uma propriedade, que são os múltiplos de 3. Vamos construir esses conjuntos na forma enumerada para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então o A é 1 se o n igual a 0, é 3 se o n igual a 1, é 5 se o n igual a 2, 7, 9, 11, 13, etc. Ele é um conjunto infinito. O B, por sua vez, são os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. É um conjunto finito. Então vejam, finito. Já o conjunto C, ele é o conjunto dos múltiplos de 3. Então, o 3, que é 3 vezes 1, 6, que é 3 vezes 2, o 9, que é 3 vezes 3, o 12, o 15 e o 18. E ele também é um conjunto infinito. Então, nós temos dois conjuntos infinitos e um conjunto finito. E nós queremos agora calcular esta operação que aqui está. Nós fazemos, então, primeiro a operação que está em parênteses, B menos A. E B menos A são os elementos que estão em B e não estão em A. Então, uma boa maneira de se fazer isso é ir cortando os elementos de B que têm correspondência em A. O 1 está nos dois, o 3 está nos dois, o 9 está nos dois. Então, todos esses elementos devem ser excluídos. E os elementos que estão para além de 18, no conjunto infinito A, também devem ser excluídos. Então, nós podemos escrever os elementos de B menos A como sendo 6 e 18. São os elementos que estão em B, mas não estão em A. Eu agora quero calcular a interseção de B menos A com o conjunto C. Então, eu vou procurar por todos os elementos que estão em B menos A e também estão em C. Ora, o 6 está em B menos A e está em C. O 18 está em B menos A e também está em C. E nenhum outro está, evidentemente, porque B menos A só tem dois elementos. Então, o resultado é que esse conjunto B menos A, interseção com o C, é o próprio B menos A, que é o 6 e 18. Próximo exercício, ele também é um pouquinho mais complicado, mas não muito.
É muito importante trabalhar com os diagramas de Venn, que isso ajuda muito no raciocínio. Veja, a primeira informação que nos é dada é que, dos três conjuntos que foram dados, o conjunto B é um subconjunto de A. E o B e o C não têm interseção. É o que está dito aqui. A interseção de B com C é vazia. Mas veja que isso não significa que a interseção de A com C seja vazia. Eu coloco isso daqui e eu noto que a próxima informação é que a interseção de A com C é um número 3. A próxima informação me diz que os elementos de C que não estão em A são 1 e o 4. E os elementos de B que não estão em C, mas a gente sabe que eles são disjuntos, conjuntos disjuntos, então os elementos de B que não estão em C são os elementos de B mesmo. Então eu já sei que os elementos de B são 2 e 6. Aí agora ele pede a união, ele diz que a união de A com C é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6 estão aqui. Quais que estão faltando? O 5 e o 7. Com isso, nós formamos a relação entre os conjuntos A, B e C. Agora nós podemos ir de opção em opção para ver qual delas se verifica. Qual seria o conjunto? Evidentemente que eu não precisaria fazer assim, mas vamos fazer desse jeito para treinar. A menos C. Quem seria o conjunto A menos C? Veja, são todos os elementos de A que não estão em C. Seriam o 2, o 5, o 6 e o 7. Mais algum elemento de A que não está em C? Não, parece que não. Vamos continuar. Qual é a união de B com C? A união de B com C é o 1, o 2, o 4 e o 6. Opa! Então nós já temos esses dois aqui. Alguma coisa nós devemos estar fazendo errado. Vamos continuar. O A interseção C, ele é o conjunto A, que é o 2, 3, 6, 5, 7, e o C, o próprio C. Ora, a interseção C, nós já... não é a interseção C, é a interseção B, perdão. A interseção B é o próprio B. E o B nós já vimos que é 2 e 6. Então a gente sabe que essa opção aqui não é. Porque a interseção B é o próprio B, que é 2 e 6. O C menos o B, como eles são disjuntos, o C menos o B são todos os elementos de C que não estão em B. Ora, os elementos de C que não estão em B são o próprio conjunto C. E nós chegamos à conclusão que o conjunto C era 1, lembre-se de colocar o 3, ó. O 3 também está em C. 1, 3 e 4. Então nós já sabemos que essa também não é a resposta correta. Vamos ver a união de B com C. A união de B com... a união de B com C está errado, ó. Faltou aqui o 3. Porque o 3 também está em C. Então esse daqui está errado também. Então a única que sobra é a diferença entre A e C, que é 2, 5, 6, 7, que é a letra A. Perfeito. Vamos continuar. Vamos então para o próximo exercício. O n de x é o número de elementos do conjunto x, e A e B são dois conjuntos tais que a união, vamos colocar os dois conjuntos aqui, essa é a forma mais geral possível para os dois conjuntos. Se eles não tiverem interseção, a gente não põe nada aqui e está tudo bem. A gente diz que a união deles tem 24 elementos. Mas o número de elementos que está em A e não está em B é 13. É o que está dito aqui. E
que o número de elementos de B que não estão em A é 9. Mas se é verdade que o número de elementos de A que não estão em B é 13, o número de elementos de B que não está em A é 9. Isso significa que nós já temos quantos? 22 elementos. Como o número de elementos total é 24, estão faltando 2 elementos para fechar a conta. Então, nós temos que colocar aqui na interseção entre os conjuntos o 2. Mas isso significa que o número de elementos de B é igual a 11. Veja que o número de elementos de A é 15 e não 16. O número de elementos que estão na interseção de A com B não é 3, são 2 elementos. O número de elementos de A, 13, mais 2, 15, menos o número de elementos de B, que é o 9, mais 2, 11, 15 menos 11 é igual a 4. Enquanto que o número de elementos de A menos B, que são os elementos que estão em A e não estão em B, é 13. Então, não é verdade também. E, finalmente, o número de elementos na união de A com B é 24, esse é um dado do problema. E o número de elementos na interseção é 2. 24 menos 2 dá 22, que não é 20. Então, a resposta é essa aqui mesmo. Próximo exercício. Uma pesquisa de mercado verificou-se que 15 pessoas usam os produtos A ou B. Então, vejam, 15 pessoas estão na união, olha aqui, união de A com B. Só que algumas delas utilizam o A e B, ou seja, estão na interseção. Ele diz que o produto é usado por 12 pessoas, o produto A. E o produto B é utilizado por 10 pessoas. Mas vejam só, se eu somasse 12 com 10, daria quanto? 22 pessoas. Mas só há 15 pessoas na união. Então é porque 7 dessas pessoas estão na interseção. Então, nesse caso, eu teria aqui 5, de maneira que 5 mais 7, 12, que é o número de elementos de A. E eu teria aqui 3, porque 3, 7 mais 3, 10, que é o número de elementos de B. E se eu somar todos, dá 5 mais 7 mais 3, 15, que é o número de elementos total. Feita essa construção, ele pergunta o número de pessoas que utilizam ambos os produtos, ou seja, que estão na interseção, é igual a 7. Ou seja, são as pessoas que estão aqui. Muito bem, vamos para o próximo exercício. Aqui ele apresenta os 3 conjuntos, ele apresenta por enumeração, e ele pede o número de subconjuntos de x, tal que x é a interseção de A com B. Quanto que vai ser a interseção de A com B? Vejam, A e B têm apenas 2 e 3 como elementos na interseção. E ele quer fazer a união com C. Então, a união disso aqui com C vai ser igual a 2, 3, 4, 5. Já a união de A com B é simplesmente 1, 2, 3, 4. Então, agora eu quero saber todos os elementos que estão neste, que é esse primeiro aqui, e não estão neste. Quais são os elementos que estão neste e não estão neste? O 2 está, o 3 está, o 4 está, só sobra o 5. Então, o x é 5.
Quais são os subconjuntos desse conjunto unitário? Ora, o próprio X é um subconjunto dele mesmo. O vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. E o conjunto 5 seria também, só que o 5 é o próprio X, então não conta. Então o número de subconjuntos desse conjunto é 2. Um último exercício. Temos aqui um conjunto dado por enumeração. E tem esses elementos que estão aí. E ele quer que eu explicite os elementos de cada um dos subconjuntos abaixo. Então vamos pegar alguns desses casos, não necessariamente todos, e vamos encontrar o conjunto que tem por elementos aqueles que são menores que zero. Então vamos chamar esse conjunto aqui de A', e vamos pegar apenas os elementos menores que zero do A. Menos 2 e menos 5. O 2 pede os elementos de A que são maiores que 2 e menores que 3. Veja, menos 2 não é, 1 não é, 0 não é, meio, 10 quartos, 2 não é, 10 terços é maior que 2. 4 é maior que 3, não entra. Então só entra aqui 10 terços. É um conjunto unitário. O terceiro pede o seguinte, pede os elementos de A, tais que x ao quadrado é igual a 4. Ora, mas se x ao quadrado é igual a 4, é porque x é igual a 2. Na verdade, mais ou menos 2, né? Ou ele é 2 ou ele é menos 2. Então, quais são os elementos do nosso conjunto? Eles são o menos 2, que está lá em A, e o 2. É um conjunto com 2 elementos. E o 4 eu vou deixar para que o ouvinte fale. Então, chegamos novamente ao fim da nossa aula de exercícios e eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado.